A perturbadora história de Danny Howling, o estripador de Gainesville. Você já deve ter ouvido ou ter assistido ou ser um grande fã como eu sou do clássico filme Scream, ou como conhecido no Brasil, Pânico, um filme originalmente lançado em 1996 e que narra os atos de um misterioso assassino chamado Ghostface. Embora o longa-metragem tenha feito muito sucesso, ganhando 5 sequências, o último filme, o 5º filme da franquia sendo lançado em 2022, e a Paramount já confirmou que haverá o 6º filme, inspirando também um seriado homônimo que se chama Scream, que tem na Netflix, tá? Pouca gente sabe que na verdade ele é parcialmente inspirado em um serial killer de verdade. Prepare seu estômago para conhecer a história de Danny Howling, que ficou conhecido pelo sugestivo título de O Estripador de Gainesville. Danny poderia muito bem ter sido só mais um americano comum. Nascido em 1954, no estado de Louisiana, Estados Unidos, sua mente começou a se distorcer por conta dos constantes abusos que sofria de seu pai, o grande veterano militar James Howling, que era seu pai. Com apenas 1 ano de idade, o americano apanhava simplesmente por não engatinhar direito. Com o nascimento de seu irmão mais novo, Kevin, a violência contra ele, o primogênito, e fruto de uma gravidez indesejada, só aumentou. Naquela época, dos anos 50 pra frente, ainda tinha muito isso, né? O pai era do exército, batia no seu filho por besteira, imagine com a própria esposa, né? E com 1 ano de idade ele já apanhava dessa forma, imagine com o que está por vir. Nós conseguimos muito ver em filmes, em séries, até mesmo no nosso cotidiano do dia a dia, o quanto a família ela é essencial para nossa estrutura psicológica, sabe? Como ser humano em sociedade. Às vezes muitos tratamentos que a gente recebe dos pais, ou que muitos serial killers recebeu dos pais, foi o que, não que isso justifica o que eles fizeram, né, de matar pessoas, mas em questão de muitos traços de personalidade ser do modo de criação. A mãe de Danny, Cláudia, também tinha seus problemas. Ela era vítima dos abusos de James, que era seu pai, e embora tenha tentado se afastar do marido, jamais conseguiu fazê-lo. Ela ainda sofria constantes surtos psicóticos e em determinado momento teve que ser hospitalizada por ter tentado cortar seus pulsos. A essa altura do campeonato, a vida do futuro serial killer já era uma verdadeiro inferno. Para piorar a situação, Danny repetiu o 1º ano na escola por ter faltado demais em virtude da sua saúde debilitada. Por mais que ele tentasse usar a música como válvula de escape, tendo aprendido a tocar guitarra e cantar hinos aos 11 anos, começou a beber e usar drogas, sofrendo com um grave complexo de inferioridade, com tendências agressivas e um fraco controle de seus impulsos, como descrito por um dos seus professores. Desesperado por conforto e paz interior, Danny tentou até mesmo entrar para a vida militar. Foi recusado pela Marinha e ingressou na aeronáutica, mas saiu da corporação, especialmente depois de ser pego utilizando uma grande quantidade de substâncias alucinógenas. Por fim, o americano resolveu se casar e levar uma vida normal, se esquecendo de todos os traumas que havia sofrido em sua infância. Infelizmente, a tática não funcionou. Aos 23 anos, Danny discutiu com sua esposa e ameaçou matá-la, o que levou a um divórcio. Devastado e possuído por um ódio grotesco, ele encontrou e resolveu estuprar uma mulher que lembrava vagamente a sua ex-esposa. Mais tarde, no mesmo ano, ele assassinou uma garota por conta de uma briga em um acidente de trânsito. Já totalmente fora de si, Danny cometeu uma série de furtos e outros pequenos crimes durante os anos 70 a 90, sendo condenado várias vezes, e futuramente fugindo da prisão. Suas próximas vítimas fatais seriam Tom Grissom, seu ex-chefe de um emprego temporário, a filha dele, Julie Grissom, e o sobrinho dela de 8 anos, Sean. Todos foram mortos simplesmente porque Danny foi demitido do seu cargo. Em maio de 1990, retornando à Louisiana, o assassino tentou tirar a vida de seu pai com 2 tiros. James sobreviveu, mas perdeu um olho e uma orelha. Danny utilizou documentos roubados, assumiu uma nova identidade, a de Michael Kennedy Jr., e foi viver em Gainesville, na Flórida. E seria exatamente lá que ele encontraria suas vítimas finais, pelo qual é famoso até hoje. Em Gainesville, 2 jovens estudantes da Universidade da Flórida chamaram a atenção de Danny, Sonja Larson e Christina Power. O serial killer seguiu a dupla até a residência onde moravam juntas, amarrou ambas e usou fita adesiva para cobrir suas bocas. A primeira vítima foi Sonja, que foi estuprada, esfaqueada e morta. Posteriormente, Danny cometeu necrofilia e violou o corpo já sem vida da jovem outra vez.
Por fim, cortou um de seus mamilos como um troféu pelo feito. O assassino fez o mesmo com Christina, também cortando seus mamilos depois de estuprá-la e assassiná-la. A diferença é que dessa vez, Danny resolveu decapitar a vítima, deixando seu corpo sentado ao lado de sua cama e sua cabeça posicionada em cima de uma escrivaninha. Não demorou muito para que a pequena cidade de Gainesville entrasse em pânico, com a informação de que havia um serial killer solto por lá. Mais de 700 estudantes pararam de frequentar a Universidade da Flórida, e aqueles que tinham coragem de fazê-lo andavam com um taco de beisebol para se proteger contra eventuais investidas do maluco. As últimas vítimas de Danny foram Tracy Paulis e Emmanuel Taboada, estudantes de 23 anos. Ele tirou a vida de ambos, mas não chegou a mutilá-los. Mas até que chegou ao fim, e Danny chegou a ser preso. Danny só foi capturado em setembro de 1990, após roubar uma filial de uma rede de supermercados. O assassino em série se envolveu em uma perseguição com a polícia de Ocala, também na Flórida, que ainda não fazia ideia de que o homem-fuga era o estuprador de Gainesville. Após sua prisão, demorou um pouco até que as autoridades concluíssem que Danny havia sido responsável por matar tanta gente. Após confessar seus crimes, Danny foi executado no dia 25 de outubro de 2006 por injeção letal, na frente de uma plateia de 47 pessoas, o dobro da capacidade da sala, após comer sua última refeição e cantar um hino gospel. A polícia chegou a descobrir antes que Danny confessasse porque encontraram materiais usados nas execuções entre os pertences pessoais do homem. Além das ferramentas, as autoridades se depararam com uma característica em comum. O psicopata grava uma série de diário em áudio onde fazia alusões aos brutais assassinatos. Ele chegou a se declarar culpado em 1994 de todas as mortes pelas quais ele foi acusado, afirmando que os cometeu pois queria ser famoso como Ted Bundy, sentenciado à morte. Foi executado somente em 2006 no próprio estado da Flórida, através da injeção letal. Enquanto ele caminhava para a morte, suas últimas palavras foram: "Ninguém é maior do que tu, Senhor, ninguém é maior do que tu", que cantava enquanto olhava friamente para a mãe de uma das vítimas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o filme Pânico, né? Como que é o resumo dele, a história, como começou. Eu amo esse filme, gente. Pra mim ele é incrível. Toda a história, tudo que acontece nele é incrível, né? Até as paródias que foram criadas. Qual o seu filme de terror preferido? Qual o seu filme de terror preferido? Não sei. A franquia Pânico, Scream, foi pioneira ao introduzir o terror autoconsciente e mudou a forma que o público e crítica assistiam um filme de terror, assustador e inteligente. A saga desafiou muitas das noções pré-concebidas que as pessoas tinham, até então, sobre filmes de terror tradicionais. As pessoas tinham muito conhecimento sobre A Hora do Pesadelo, né, que é o Fred Krueger, Sexta-feira 13, Brinquedo Assassino, que é o Chuck. Então, tudo isso foi uma nova introdução para que abrangesse uma franquia muito grande. Kevin Williamson, de The Vampire Diaries, The Secret Circle, The Falling, era apenas um jovem aspirante a roteirista quando escreveu Pânico, mas Wes Craven já era um lendário diretor de terror quando foi contratado para a direção. A união dessas duas mentes acabou por ser um casamento perfeito. O jovem Williamson forneceu uma história capaz de revitalizar o gênero de terror de Craven, trouxe a experiência necessária para explorar todo o potencial desse roteiro. Como resultado, a franquia Pânico alcançou o equilíbrio perfeito para satirizar os clichês do gênero, ao mesmo tempo que se aplica ao pudor em sua narrativa. Já não havia mais espaço nem paciência para casais sendo assassinados por fazer sexo, personagens feministas estúpidas que sempre tomavam decisões erradas e acabavam mortas, policiais idiotas, assassinos vingativos com histórias de infância complicadas, suspeitos óbvios. O público queria mais, o público queria Pânico. Em Pânico de 1996, bem-vindos a Woodsboro, mais uma pacata cidadezinha do interior prestes a ser aterrorizada. Aqui você conhecerá um grupo de adolescentes que entrou para a história, alguns por sobreviver, outros por morrer e outros por algumas surpresas. Formado por Sidney Prescott, Neve Campbell, Billy Loomis, Skeet Ulrich, Randy Max, Jamie Kennedy, Tatum Wiley, Rose McGowan e Stu Matcher, Matthew Lillard. Você também conhecerá alguns adultos que são tão interessantes e importantes para a saga quanto os adolescentes. Entre eles a nossa jornalista Gayle Weathers, a nossa Courtney Cox, a nossa famosa Mônica de Friends, e Dwayne Wiley, o David Arquette.
e diretor Henry Winkler. É importante prestar atenção nos personagens desse primeiro filme, porque eles serão lembrados e referenciados sem parar nos próximos. Aprendi isso depois de assistir toda a franquia pela terceira vez. Há um ano, Marion Prescott foi assassinada brutalmente, e seu executor recebeu o apelido de Ghostface, mas aparentemente Woodsboro está longe de ter paz, já que o casal de adolescentes Casey Becker, a nossa Drew Barrymore, e Steve Orff, Kevin Patrick Paredes, são assassinados, e a partir daí todos são potenciais vítimas e suspeitos. Alô? Desculpa, eu acho que liguei pro número errado. Então por que ligou de novo? Pra me desculpar. Você já tá desculpado, então tchau. Espera, não desliga. Por quê? Quero falar com você um pouquinho. Ai, tem outros números apropriados pra isso, tchau. Ai. Alô? Por que você não quer falar comigo? Quem tá falando? Fala o seu nome que eu falo o meu. Ah, eu não vou dizer não. Que barulho é esse? É pipoca. Você tá fazendo pipoca? Uhum. Eu só como pipoca no cinema. Eu tô me preparando pra ver um filme. Sério? Qual? Ah, um desses filmes de terror. Você gosta de filmes de terror? Qual o seu filme de terror preferido? Ah, não sei. Tem que ter um filme preferido. De qual você se lembra? Halloween. Aquele do cara que usa máscara branca e anda por aí perseguindo babás. Sei. E qual é o seu? Adivinha. A Hora do Pesadelo. Aquele do cara com facas em vez de dedos? É, do Fred Krueger. Fred, isso mesmo. Gostei desse filme. Assustador. É, o primeiro era, mas os outros são uma porcaria. E você tem namorado? Por quê? Você vai me convidar pra sair? Quem sabe? Você tem namorado? Não. Ainda não me disse seu nome. Por que você quer saber meu nome? Porque eu quero saber pra quem eu tô olhando. O que você falou? Eu quero saber com quem eu tô falando. Não foi isso que você falou. E o que você acha que eu disse? O quê? Alô? Olha, eu tenho que desligar agora. Peraí, achei que fôssemos sair juntos. É, eu acho que a gente não vai, não. Não desliga na minha cara. Droga. Alô? Eu falei pra não desligar na minha cara. O que você quer? Conversar. Então liga pra outra pessoa, sei lá. Escuta aqui, seu idiota! Não, escuta você, cretina. Se desligar na minha cara de novo, eu vou estripar você como um peixe. Você tá brincando comigo? Mais um jogo, na verdade. Você vai encarar. Loirinha. Consegue me ver? Escuta aqui. Se você não parar com isso agora, eu vou ligar pra polícia. Eles não chegariam a tempo. Estamos no meio do nada. O que você quer? Ver como você é por dentro. Quem tá aí? Quem tá aí? Eu vou chamar a polícia! Nunca se deve perguntar quem está aí. Você não vê filmes de terror? É uma sentença de morte. Você devia sair para investigar algum barulho estranho, sei lá. Olha aqui. Você já teve a sua diversão agora. É melhor você ir embora, senão... Senão o quê? Senão meu namorado vai chegar. Ele tá vindo e ele vai ficar uma fera quando descobrir. Você disse que não tem namorado. Eu menti. Eu tenho um namorado. E ele vai chegar a qualquer minuto. E é melhor você se mandar. Claro. Eu juro. Ele é grande, joga futebol e vai deixar você em pedaços.
Como é que você sabe o nome dele? Acende as luzes do pátio. A estreia da franquia Pânico nas telonas é uma sátira inteligente sobre filmes de terror, bem como uma linha de realidade e ficção à sua relação com a violência, o filme, e é muito inteligente. Uma grande sátira e muitas vezes se dá o luxo de ser engraçado, mas nunca em um momento impróprio. A cena de abertura é um excelente exemplo de como Craven consegue manter a tensão palpável numa sequência e transformá-la em algo icônico e referencial sem precisar de grandes artifícios ou efeitos especiais. Esse longa que ressuscitou o terror na década de 90, especialmente o subgênero do slasher. Antes de Pânico estrear em 96 e renovar a paixão pelo gênero, os anos 90, com algumas exceções, claro, eram basicamente repletos de sequências, com estúdios tentando ganhar dinheiro com partes 2, 3 e 12 de franquias que rolavam desde os anos 80. Pânico de 96 é um clássico moderno, não só fez o terror ser relevante novamente para o público, como também é incrivelmente divertido. E a cena do início com a Casey Becker, que é a nossa Drew Barrymore, foi o que estreou para a história do cinema, né, como cenas de telefone, cena de ter um psicopata falando no telefone, perguntando sobre filmes, cena de estar na cozinha. Então foi uma cena assim que revolucionou o filme slasher de terror naquela época. E assim chegou com várias sequências, com Pânico 2, Pânico 3, Pânico 4 em 2011 e em 2022 chegamos com Pânico 5. Mas antes de haver esse último filme da franquia em 2022, em 2015 nós tivemos uma série comparada com o mesmo nome do filme chamado Scream, que foi criada pela MTV. Scream é uma série de televisão americana de gênero terror que estreou no canal MTV dia 30 de junho de 2015 e é uma adaptação para a TV da série de filmes de terror do mesmo nome. Atualmente a série tem 2 temporadas, mas a MTV já renovou para uma 3ª temporada com apenas 6 episódios. Em uma pacata cidade chamada Lakewood, Emma Duval começa a ser perseguida por um misterioso assassino depois de um incidente de bullying que resultou na morte violenta de uma de suas amigas. No passado, essa cidade já foi vítima de vários assassinatos brutais e agora as pessoas pensam que um novo serial killer está de volta, inclusive imitando um assassino anterior, usando uma máscara e roupa preta, além de suas vítimas serem assassinadas cruelmente. Emma e mais um grupo de ex-amigos e amigos se reconectaram nessa onda de assassinatos, onde eles são os suspeitos, os inimigos, ou até mesmo são as principais vítimas desse serial killer. O passado de segredos e mentiras é o que leva o assassino a cometer tais atrocidades e tudo está ligado a Emma Duval, que é a nossa principal, que aos pontos vai descobrindo sobre o passado da mãe e por que o seu pai a abandonou. Scream é ambientada no mundo moderno, onde observamos que as redes sociais são usadas para interagir a todo momento entre os amigos. Quando a gente vê Scream em Pânico, mesmo que é o filme, de 96 até 2011, a gente consegue ver que é tudo por telefone, por mensagem. E na série não. O telefone, as redes sociais, eles interagem mais para praticar o bullying ou até mesmo para o assassino enviar mensagens assustadoras. As cenas dos assassinatos, na maioria das vezes, acontecem na noite, na penumbra para dar aquele toque de mistério, suspense e terror. Um ponto positivo é que as cenas das mortes são mostradas claramente para o telespectador, uma combinação perfeita de horror e medo. Tyler? You can't do a slasher movie as a TV series. Slasher movies burn bright and fast. Nina, are you home? By the time the first body is found, it's only a matter of time before the bloodbath commences. Say get a room, but I don't want the cleanup. You slept with Nina. No, wait. You have a dark mind. You have no idea. Everyone has secrets. Everyone tells lies. A Willa Fitzgerald, a atriz que dá vida a Emma Duval, a principal, representa muito bem o seu papel, de uma garota confusa pelos segredos e ao mesmo tempo corajosa por enfrentar o temido assassino. A primeira temporada é focada na história de Emma, é por isso que ela aparece o tempo todo, mas a atriz se destaca é Bex Taylor Klaus, que vive a Aldrin Jensen, uma jovem que é alvo do bullying. Depois de descobrirem que ela é gay, Aldrin tem um papel fundamental em toda a trama. Para o papel do garoto engraçado e nerd foi escalado John Carna, que interpreta Noah Foster, um viciado em histórias de terror e sabe de todos os detalhes da onda dos assassinatos, que aconteceu no passado em Lakewood.
Entre esses atores, temos outros que fazem parte do elenco principal, como a atriz Carlson Young, a Patricinha e Filha do Perfeito, Brooke Maddox, que tem um ator, a amada Sarah Finn, como o garoto misterioso e filho do xerife Kerr Wilcox, entre outros. Em suma, Scream é uma ótima série de mistérios e terror, mas vale ressaltar que algumas cenas não causam tanto terror e impacto, porém isso não diminui a emoção ao assistir. Vale a pena dar uma conferida se você gosta de séries do gênero. Então, aproveita que a Netflix está passando essa série antes que a Netflix tire. Então, eu acho essa série muito boa. Quando eu assisti, ela não estava na Netflix ainda, eu assisti por fora. Mas a série em si eu acho super incrível. Tem o mesmo sinônimo que o filme, as mesmas, praticamente várias cenas. Então, se você gosta de jovens investigadores que estão buscando sobrevivência, você vai gostar dessa série.